Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá então, capítulo 9: África, Ásia e Oriente Médio após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesta aula vamos tratar de assuntos como neocolonialismo, interessante. Vamos compreender o que aconteceu com a África, tá bom? Durante o período especial durante a Guerra Fria, com a Ásia. Vamos falar também do conflito árabe-israelense, tá bom? Que está relacionado em especial com a formação do Estado de Israel. Tudo isso vamos compreender nesta aula, tá bom? Mas antes de começar essa aula, e como de costume, vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, muito obrigado por essa aula, obrigado por essa oportunidade de transmitir o conhecimento para meus alunos, que seja abençoado e quem está assistindo também seja muito abençoado, que busca ao Senhor, busca luz no conhecimento da história, mas também na verdade, no amor que vem de Deus. Entregando nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, meus queridos. Então, neocolonialismo. O nome já fala, é o novo colonialismo. Nós tratamos já na história que existiu, em especial no século XV e XVI, o colonialismo, tá bom? Em especial da América, devido às grandes navegações. Nesse processo de colonialismo, era muito importante a expansão territorial, ter mais territórios, tá bom? E o processo de escravidão, o mercantilismo, busca de ouro, tá bom? Mas agora estamos tratando do neocolonialismo, que ocorreu em especial no século XIX e o século XX. Alguns países como Alemanha, França, Itália, Bélgica, Portugal, Espanha, esses países, eles resolveram, em especial, vamos por o exemplo da África, resolveram dividir o continente africano, tá bom? E é complicado isso, né? Porque imagina você estar num país, chega um povo que não pertence ao seu país e quer dominar, quer controlar os seus recursos. É complexo isso, é fato. Na página 183 tem um mapa aqui, e como se pode observar nesse mapa, aqui ó, quais são os principais países, né? Reino Unido, França, aqui ó, o que está em amarelo aqui, África do Sul, Sudão, Nigéria, tá? Esses países pertenciam a quem? Ao Reino Unido, tá? Aos países da França aqui, da Espanha, Portugal. Interessante que esse processo de neocolonialismo na concepção desses países, eles se consideravam melhores, aptos a fornecer tecnologias, empresas, enfim, em troca de mão de obra barata e os recursos que esses países possuem, tá? Eu estou falando isso para vocês porque é justamente o processo de descolonização que ocorreu, a busca pela independência, tá? Como você pode ver as datas aqui, ó, essas independências ocorreram em especial na década de 50 e 60 e Portugal na década de 70, tá bom? Vamos lá então, meus queridos. Vamos tratar aqui. Mas assim, o que possibilitou, que eventos históricos possibilitou a descolonização, ou seja, a independência desses países, tá? Eu posso citar para vocês. Primeira Guerra Mundial. Como assim, professor? Porque na Primeira Guerra Mundial, vários países que destacavam, que eram superiores, enfim, como França, o Reino Unido, em especial, a própria Alemanha mesmo, eles, como entraram em confrontos,
toda guerra gera o quê? Custos. Entendeu? Então isso já enfraqueceu o domínio europeu. Depois destacamos a crise de 1929, que é a queda da Bolsa de Nova York, que gerou uma crise econômica mundial. Tá bom? Destacamos, depois veio a Segunda Guerra Mundial, mais custos, mais prejuízo. Né? Os Estados Unidos saiu muito bem, né? Porque com guerra, os Estados Unidos, o tio Sam ganha dinheiro, né? Mas os Estados Unidos resolveu ficar mais com a América, né? Comandar os regimes militares depois. Enfim, esse é outro assunto. E depois do fim da Segunda Guerra Mundial, formou-se o que? A ONU. E a ONU redigiu um documento muito importante, que foi a autodeterminação dos povos. Que nesse documento tinha princípios que os países eles têm que ter a sua autonomia. Então isso abriu portas para organizar política, tanto política, a economia e a cultura desses países. Então a ONU teve uma intenção de ser a favor desses países, né? Desse processo de descolonização. Também tem um evento muito importante que ocorreu em 1948, que é a Conferência de Bandung. Tá? Essa conferência, o nome é Bandung porque foi na cidade de Bandung, tá? Localizada na Indonésia. Tá? Então, vários países da África, da Ásia e do Oriente Médio, eles se encontraram para buscar essa independência. Tá bom? Vamos agora então falar em especial o continente africano. Tá? Como eu falei para vocês, os principais países que fez a partilha desse continente, que só disso já é injusto, né? Foram a Alemanha, a França, a Bélgica, a Inglaterra, a Holanda, a Espanha e Portugal. Tá bom? Vamos começar pelo Egito. Sim, o Egito no norte da África, tá? Não vai pensar o Egito com os faraós. Esse é o antigo Egito. O Egito é de maioria muçulmano, tá? Mas, em especial, o que estava muito em conflito era o canal de Suez. Como assim um canal, professor? Esse canal foi uma construção de uma engenharia que ligava o mar Mediterrâneo ao Oceano Índico. Então, trabalha a questão comercial aí. Os franceses ajudaram e os ingleses. Depois, quem assumiu praticamente foram os ingleses que buscaram assumir isso. Tá? Acontece o quê? Que o canal de Suez permaneceu em mãos estrangeiras. Franceses e ingleses dividiram seu controle até 1956. Tá? França e Inglaterra têm muito interesse nesse canal porque dá acesso ao, como eu disse para vocês, né? Ao Oceano Índico, ao Mar Mediterrâneo. Então é muito importante esse acesso. Tá bom? Mas depois o Egito conseguiu, no processo de nacionalização, expulsar essas influências desses países. Primeiramente para a França, depois os ingleses estavam muito influentes nesse lugar, então eles conseguiram expulsar. Tá bom? Destacamos a Argélia, que estava sob domínio da França. Já a Argélia teve um massacre lá, foi difícil, tá bom? Teve muitas mortes, mas eles conseguiram atingir a independência, tá bom? Mas assim, foi um dos episódios que teve muitas mortes mesmo, tá? Vamos tratar também aqui de Portugal. Portugal já fazia um processo, desde o processo de colonização, né? Há mais de 500 anos aí. Eu vou destacar alguns países: Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, tá? Demorou mais um pouco, foi na década de 70, após a Revolução dos Cravos, somente em 1974, porque por muito tempo, de 32 a 68, ou seja, mais de 30 anos, Antônio Oliveira Salazar foi um ditador em Portugal. Depois que ele saiu do posto, depois dele manteve ainda o autoritarismo. Depois, com essa revolução,
tá? Teve a Revolução dos Cravos, esses países conseguiram a sua independência, tá bom? Agora vamos falar da Ásia. Na Ásia, destacamos 3 países aí, tá? Índia, Indochina e Indonésia. É interessante da Índia destacar aqui um grande representante que é o Mahatma Gandhi. Tá? Mahatma Gandhi, o discurso dele, ele sugeriu uma resistência pacífica. Como assim, professor? Pacífica, né? Ele praticava não violência. Como assim você está em processo de colonização, tem um exército da Inglaterra lá na Índia, eram os ingleses. Como você vai ter uma prática de não violência se você é dominado, tá? Então ele sugeriu a desobediência civil às regras. E é interessante que lá na Índia, lá boa parte da população é hindu, mas muita gente lá é muçulmano. E ele conseguia conversar, liderar, tá? Essas duas religiões, não a religião, mas os adeptos, as pessoas, né? Com a sua proposta de desobediência civil, né? Ele começou a sugerir assim, a não pagar os impostos, a não trabalhar para a Inglaterra, tá? Então, a Inglaterra começou a desistir, porque a sua principal mão de obra não queria trabalhar, teve desobediência civil, mas ele orientava, não pode, mesmo se os soldados, tá, bater em você, você não pode agir. Tá? E é interessante isso, né? Isso era novo na história da humanidade, praticamente, né? Mais desconhecido, pelo menos. Daí surgiu-se o quê? A Índia, né, de maneira hindu, formou-se a República da Índia. Já uma região que é de maioria muçulmana foi o Paquistão Ocidental e Oriental. Depois, né, teve um conflito interno lá, uma guerra civil, surgiu o Paquistão e o atual Bangladesh, tá bom? Eu vou destacar já com vocês que é importante isso, porque depois da independência, aí conseguimos a independência, tem a guerra civil, gente, em alguns lugares, né, que às vezes é mais sangrento que esse processo. Complicado isso, né? Um outro movimento de independência na Ásia, eu estou na Ásia, tá? Foi a de Indochina, tá? Que era os franceses estavam dominando essa região, depois foi comprado pelos alemães e depois, durante, né, já na Segunda Guerra Mundial, o Japão quis dominar lá, tá? Mas no ano de 49, lembrando que o Japão perdeu a guerra junto com a Alemanha, né? Formou-se a República Democrática Popular do Laos. 4 anos depois, em 53, surgiu o Reino de Camboja. Tá bom? Destacamos também, né, que conflito, que já falamos do Vietnã, né? Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, teve conflito, depois separou, depois unificou o Vietnã. Tá bom? Tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau pra vocês.